Se eu pudesse voltar no tempo, talvez reconsiderasse cada passo que me levou àquela casa. Mas, naquele momento, parecia uma bênção. Eu era viúva há 2 anos. Meu marido, Rafael, havia sido o amor da minha vida. Um homem trabalhador, carinhoso e pai dedicado. Perdê-lo de forma tão abrupta foi um golpe duro. Ele sofreu um acidente de carro em uma noite chuvosa quando voltava do trabalho. Deixou-me sozinha com 2 meninos pequenos, Miguel, de 4 anos, e Lucas, de 2. O vazio que ele deixou parecia insuperável. Mas eu não tinha escolha, a não ser continuar. A vida após a morte de Rafael não foi nada fácil. Nós já não tínhamos reservas financeiras, e o aluguel da pequena casa onde morávamos pesava mais do que nunca. Eu fazia bicos como faxineira e passadeira, mas o dinheiro mal dava para colocar comida na mesa. Emocionalmente, eu estava exausta. Dormia pouco, preocupada com contas e com os meninos. Eles sentiam falta do pai, e eu me esforçava para ser forte por eles, mesmo quando minha vontade era desabar. Foi em um dia de desesperança que encontrei o anúncio. Uma senhora chamada Helena procurava uma ajudante doméstica para sua mansão em um bairro nobre. O salário era bom, os benefícios pareciam justos e o horário flexível. Liguei no mesmo instante e, para minha surpresa, ela me chamou para uma entrevista no dia seguinte. Dona Helena era uma mulher elegante, de fala mansa e olhos penetrantes. A mansão era impecável, decorada com uma sofisticação que me fazia sentir deslocada. Ela explicou que precisava de ajuda com a limpeza e organização, mas deixou claro que gostava de discrição. Minha casa é meu refúgio, disse ela. Não gosto de confusões ou perguntas desnecessárias. Aceitei o emprego com alívio. Finalmente teria uma renda estável para cuidar dos meus filhos. Durante os primeiros meses, a rotina era tranquila. Dona Helena não era exigente, mas havia algo nela que me deixava inquieta. Talvez fossem seus silêncios prolongados, ou a forma como seus olhos pareciam enxergar mais do que deveriam. Mesmo assim, eu não tinha motivos concretos para desconfiar dela. Foi nessa época que conheci Dona Maria, a vizinha. Ela era o oposto de Helena, falante, curiosa e sempre pronta para uma fofoca. Dona Maria implicava que Helena tinha algo a esconder. Dizia que ela era reservada demais, que mal saía de casa e nunca tinha visitas. Não dei muita atenção. Para mim, aquilo parecia apenas conversa de uma mulher entediada. No entanto, as coisas mudaram quando Dona Maria começou a espalhar boatos sobre uma suposta traição do falecido marido de Dona Helena. Foi o suficiente para que uma briga explodisse entre as duas. Depois disso, notei que Dona Helena parecia diferente. Estava mais reclusa e, às vezes, eu a pegava murmurando sozinha. Em cômodos vazios, parecia inquieta, mas nunca se abria comigo. Enquanto isso, Dona Maria começou a adoecer. No início, era apenas uma gripe. Depois vieram dores e fraquezas inexplicáveis. Meses se passaram e a saúde dela foi definhando até que, finalmente, ela faleceu. Os médicos disseram que foi uma complicação pulmonar, mas algo naquilo não parecia natural. Minha desconfiança tomou forma em uma noite sem luar. Eu havia esquecido meu casaco na lavanderia da mansão e voltei para buscá-lo. Enquanto caminhava pela propriedade, vi uma luz fraca vindo de uma área afastada do jardim. Me aproximei sem fazer barulho e o que vi me deixou petrificada. Dona Helena estava ajoelhada no chão, cercada por velas acesas dispostas em um círculo. No centro, havia uma fotografia de Dona Maria com os cantos queimados. Um pedaço de tecido que parecia ser parte de uma roupa dela e um pequeno pote com um líquido vermelho que eu preferi não imaginar o que era. Havia também carvões dispostos em forma de cruz e uma corrente dourada que Helena enrolava nos dedos enquanto murmurava palavras em uma língua que eu não conhecia. Naquele momento tudo fez sentido. A briga, o comportamento estranho de Helena, a doença misteriosa de Dona Maria.
A conexão entre o ritual e a morte dela era evidente demais para ser ignorada. Não podia ser coincidência. Helena havia usado magia, magia negra, para punir Dona Maria por seus boatos. O medo congelou meu corpo. Helena estava tão concentrada que não notou minha presença. Saí dali o mais rápido que pude, tentando não fazer barulho. Minha mente estava um turbilhão. Sempre fui uma mulher de fé, mas nunca tinha acreditado em coisas como magia negra. No entanto, o que vi naquela noite não deixava margem para dúvidas. Passei a noite inteira em claro, pensando no que fazer. No dia seguinte, decidi que precisava sair daquele lugar. Comecei a procurar outro emprego em segredo, sem dar nenhuma pista de que sabia o que havia acontecido. Continuei indo trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas evitava ao máximo cruzar o caminho de Helena. Cada dia na mansão parecia uma eternidade, mas eu sabia que precisava ser cuidadosa. Algo me dizia que, se ela desconfiasse que eu sabia demais, eu poderia ser a próxima. No meu último dia, inventei uma desculpa para sair. Disse que minha mãe estava doente e que precisava voltar para minha cidade natal para cuidar dela. Helena me olhou com um semblante neutro, mas seus olhos pareciam me analisar, como se buscassem a verdade por trás das minhas palavras. "Entendo", disse ela, com aquele tom calmo que me causava arrepios. "Espero que tudo se resolva." Saí da mansão com um peso enorme nos ombros, mas também com um alívio profundo. Consegui vender alguns móveis e organizar uma mudança discreta para outra cidade, longe daquele lugar. Encontrei um pequeno apartamento, simples, mas acolhedor, onde recomecei a vida com meus filhos. Consegui um emprego como recepcionista em um consultório médico, um trabalho que, embora modesto, era estável e me permitia viver com tranquilidade. Nunca mais ouvi falar de Dona Helena. A vida naquela cidade ficou para trás como um capítulo sombrio que prefiro não revisitar. Ainda tenho pesadelos ocasionais, mas a distância e o tempo ajudaram a diminuir o peso daqueles dias. Agora estou focada em criar meus filhos e encontrar paz. Por mais que o medo ainda sussurre às vezes, digo a mim mesma que Helena pertence ao passado e é lá que ela deve permanecer. Meu nome é Vicente. Antes de me tornar coveiro, eu era apenas um homem em busca de trabalho. A vida nunca foi generosa comigo. Passei anos pulando de emprego em emprego, sempre em funções que ninguém queria. Limpeza de esgoto, manutenção de prédios abandonados, segurança noturno em fábricas caindo aos pedaços. Quando me ofereceram a vaga de coveiro no pequeno cemitério de São Jerônimo, não hesitei. O salário era modesto, mas a solidão não me incomodava. Pelo contrário, era um alívio. O antigo coveiro, Reinaldo, era um homem curvado pela idade e pelo peso dos anos vividos entre os túmulos. Ele continuou trabalhando no cemitério junto comigo durante um tempo, guiando-me nos primeiros meses. No meu primeiro dia, ele segurou meu pulso com uma força que eu não imaginava que um velho pudesse ter. Seus olhos fundos e amarelados estavam carregados de um aviso silencioso, mas ele fez questão de falar. "Faça seu trabalho, cave as covas, enterre os corpos, mas nunca abra o portão negro ao fundo do cemitério." Então ele se virou e seguiu com sua rotina, como se nunca tivesse dito nada. Desde o primeiro dia, notei que o cemitério de São Jerônimo tinha algo diferente. Os corvos não apenas voavam sobre as lápides, eles se empoleiravam e encaravam com olhos astutos, como se entendessem mais do que deveriam. O vento sempre soprava um lamento baixo entre as árvores retorcidas, mesmo em noites sem brisa. E havia aquele portão negro. Ficava no limite do cemitério, além das últimas fileiras de túmulos antigos. Ferro forjado, carcomido pelo tempo, mas ainda sólido.
A fechadura parecia um punho fechado, mantendo-se firme contra o tempo e contra qualquer coisa que tentasse atravessá-lo. Eu não sabia o que havia do outro lado, e nas primeiras semanas nem quis saber. No início, o trabalho era solitário, mas tranquilo. Enterrava os mortos, limpava as lápides, afastava eventuais vândalos. Mas então vieram as noites. Às vezes eu escutava vozes, baixas, sussurradas, carregadas pelo vento. Saía da minha pequena casa nos fundos do cemitério para investigar, mas nunca encontrava ninguém. Em outras noites ouvia passos, sempre distantes, sempre ao redor do portão negro. Uma vez encontrei pegadas no barro úmido. Eram marcas de pés descalços, como se alguém tivesse andado por ali na madrugada. O pior, porém, eram os sinais nos túmulos. Crucifixos revirados, lápides rachadas, como se algo tivesse tentado sair. Eu me convenci de que eram apenas os efeitos do tempo e do clima, até aquela noite. Reinaldo começou a adoecer subitamente. Seu rosto ficou pálido, os olhos fundos, e ele tossia o tempo todo. Foi obrigado a ficar de cama e por uma semana trabalhei sozinho no cemitério. Foi então que as batidas começaram. Era uma noite sem lua. O vento estava parado e o silêncio era tão pesado que parecia vivo. Foi quando ouvi 3 batidas secas no portão negro. Permaneci parado por um momento, o coração martelando contra o peito. Lembrei do aviso de Reinaldo. Mas então as batidas vieram de novo, seguidas de um som estranho. Um riso abafado, como se alguém tentasse conter a própria diversão. Eu deveria ter fugido, mas fui até lá. Peguei as chaves e girei a fechadura enferrujada. O portão gemeu ao se abrir. Do outro lado havia um homem. Vestia-se inteiramente de preto. Sua pele era pálida demais, os olhos fundos e escuros como um buraco sem fim. Ele sorriu. "Você quer saber a verdade sobre os mortos?" perguntou. Minha garganta secou. "Que verdade?" consegui murmurar. Ele ergueu a mão e apontou para dentro do portão. Eu segui seu olhar e vi o que havia lá dentro. Era um campo de túmulos sem nome, mas diferente dos que eu conhecia. As covas não estavam cobertas de terra. Os caixões estavam abertos, expondo esqueletos que ainda se mexiam. Alguns tremiam, tentando se erguer, mas algo invisível os mantinha ali, paralisados em um sofrimento eterno. Eu ouvia o som de dentes rangendo e uma voz dentro da minha mente gritava. O ar dentro do portão era diferente, denso, pesado, apodrecido. O próprio chão parecia vivo, pulsando levemente como um corpo respirando. E ao longe havia sombras andando entre os túmulos, mas não tinham forma humana. Eram seres retorcidos, altos e magros, com braços longos demais, cujos dedos pareciam buscar algo na escuridão. "Eles não conseguem descansar", disse o homem de preto. "Você os colocou aqui, Vicente, como todos os coveiros antes de você." Meu corpo tremia. O que você é?" Ele sorriu de novo. Um sorriso largo demais para um rosto humano. "Um observador, um guia e, às vezes, um cobrador." Naquele instante senti um arrepio profundo. Eu soube que se permanecesse ali, seria puxado para dentro, para aquele cemitério que não existia no mundo dos vivos, e então fugi. No dia seguinte, quando Reinaldo soube do que eu fiz, sua expressão ficou sombria. "Você abriu o portão", disse com a voz fraca. "Agora entende por que eu avisei?" Ele me contou o que sabia. Todos os coveiros antes de mim ouviram as batidas, todos foram tentados. Alguns nunca mais voltaram. O homem de preto não era um homem. Ele era algo muito mais antigo, algo que espreitava aquele cemitério há séculos, alimentando-se dos mortos que não conseguiam descansar. Desde aquela noite, continuei trabalhando no cemitério, mas evito o portão negro. Nunca mais me aproximei dele. A verdade dos mortos é que eles ainda estão conscientes e alguns ainda tentam escapar. Mas pior do que isso, alguém os mantém presos.
Trabalho como faxineira no necrotério municipal há quase 15 anos. Sempre foi um lugar sombrio, mas tranquilo. Os legistas antigos eram respeitosos, faziam seu trabalho em silêncio e até os mortos pareciam descansar em paz. O cheiro de formol e álcool impregnava tudo, mas eu já me acostumara. Então chegou o Dr. Antônio Medeiros. Desde o primeiro dia, alguma coisa nele me arrepiava. Magro demais, de olhos fundos, com um jeito seco e impaciente. Ninguém gostava dele. Os outros legistas evitavam conversas, os seguranças faziam cara feia quando ele passava. O que me incomodava mais era a maneira como ele olhava os corpos. Não era com aquele profissionalismo frio dos outros médicos. Era como se estivesse escolhendo algo. E sempre trabalhava sozinho. Preferia os turnos da noite. Com o passar dos meses, o necrotério começou a mudar. Havia relatos de corpos que pareciam ter passado por procedimentos estranhos, cortes que não constavam nos relatórios. Alguns dos auxiliares de autópsia pediram transferência, alegando desconforto com os métodos do Dr. Medeiros. O ar parecia mais pesado, carregado de um cheiro estranho, diferente do habitual. Algo estava errado, e eu sabia que precisava descobrir o que era. Minha rotina era simples. Entrava ao amanhecer, limpava as salas, lavava o chão do necrotério e evitava pensar demais no que acontecia ali. Meu marido, Marcos, era pedreiro, um homem trabalhador e honesto. Nossa filha, Laís, estava terminando o ensino médio e queria ser enfermeira. Eu fazia esse trabalho para dar a ela uma vida melhor. Mas minha tranquilidade foi se desfazendo conforme eu começava a observar o Dr. Medeiros com mais atenção. Passei semanas vigiando-o discretamente. Notei que, sempre que um corpo chegava sem parentes para reclamar, ele fazia questão de tratar da autópsia sozinho. Via-o carregando pequenos pacotes para fora do necrotério, sempre olhando para os lados. Algumas noites, permaneci no local além do meu expediente apenas para observar de longe. O que antes era apenas um desconforto virou uma certeza. Ele estava fazendo algo proibido. Então, numa noite, precisei voltar ao necrotério. Havia esquecido minha carteira no armário e, como no dia seguinte precisaríamos comprar os livros de Laís, resolvi buscar. Ao entrar, o cheiro de sangue fresco me atingiu. Estranhei, pois não deveria haver autópsias àquela hora. Fui devagar até a sala principal e o vi. Dr. Medeiros estava curvado sobre um corpo aberto, mas o que me aterrorizou foi o que ele segurava. Um coração humano. Ele o colocou em um pote junto a outros órgãos e fechou a tampa com um sorrisinho satisfeito. Meu sangue gelou. Recuando, esbarrei numa bandeja de instrumentos, fazendo um barulho seco. Ele olhou diretamente para mim. "O que você está fazendo aqui?" A voz dele era baixa, calculista. Eu não consegui responder. Minhas pernas tremeram, mas algo dentro de mim disse que eu precisava agir rápido. Eu esqueci minha carteira. Gaguejei. Ele me estudou por um momento. Depois sorriu, mas seus olhos não tinham humor. "Melhor você ir embora. Agora." Eu assenti e saí dali o mais rápido que pude, tentando não correr. Assim que cheguei em casa, tranquei a porta e contei tudo para Marcos. Ele quis voltar comigo para enfrentá-lo, mas eu disse que precisávamos da polícia. Na manhã seguinte, fui direto à delegacia. O delegado ouviu meu relato com seriedade e, para minha surpresa, não pareceu surpreso. Contou-me que havia boatos sobre órgãos desaparecendo, mas nunca tiveram provas. A investigação demorou semanas. Os policiais começaram a monitorar discretamente as atividades do Dr. Medeiros, analisando registros de autópsias e comparando com os corpos enviados para sepultamento. Notaram que havia discrepâncias, órgãos removidos sem justificativa, laudos incompletos e fichas de corpos que sumiam sem explicação. Também colocaram uma equipe para vigiar seus passos fora do necrotério. Descobriram que ele fazia entregas discretas a um galpão abandonado nos arredores da cidade.
Os investigadores conseguiram rastrear um de seus contatos e infiltraram um agente para se passar por um comprador. Foi assim que confirmaram o envolvimento dele com um grupo que praticava magia negra. Com as provas reunidas, a polícia organizou uma operação. Invadiram o necrotério na calada da noite, esperando pegá-lo em flagrante. Encontraram caixas de órgãos humanos, prontas para serem entregues. Nos computadores havia registros detalhados das transações, listas de compradores e instruções de rituais macabros. Quando foi preso, o Dr. Medeiros não esboçou qualquer reação. Apenas sorriu, como se já esperasse por aquilo. Depois disso, nunca mais me senti segura ali. Pedi demissão. Hoje trabalho como faxineira em um hospital onde os mortos são tratados com dignidade. Há memórias que insistem em nos assombrar. Algumas são tão vívidas que mesmo anos depois ainda aparecem em nossos sonhos, como sombras que nunca desaparecem completamente. O que aconteceu comigo aos 14 anos é uma dessas memórias. Uma mistura de terror e milagre. Naquela tarde, eu aprendi que o mal existe, mas também que há algo maior nos protegendo quando tudo parece perdido. Meu nome é Camila. Minha rotina era como a de qualquer adolescente da minha idade. Acordava cedo, comia correndo, enquanto minha mãe brigava, porque eu sempre deixava migalhas pelo chão. Pegava a mochila e saía para a escola com a sensação de que o mundo inteiro estava ao meu alcance. Minha mãe vivia insistindo para me buscar ou me deixar na porta, mas eu achava que isso era exagero. Mãe, eu já sou grande, eu dizia com aquela arrogância típica da adolescência. Na escola, meus dias eram leves e divertidos. Eu passava os intervalos com as minhas melhores amigas, Bia e Letícia. Nós éramos inseparáveis, compartilhando risadas, segredos e planos para o futuro. Era uma época em que tudo parecia tão simples, tão seguro, mas, naquele dia, algo estava diferente. Eu senti isso desde o momento em que saí da escola. Bia, Letícia e eu tínhamos ficado até mais tarde para terminar um trabalho de grupo. Estávamos rindo enquanto caminhávamos até a avenida principal, como fazíamos todos os dias. Quando chegou a hora de nos separarmos, senti um aperto no peito. Era um sentimento estranho, uma intuição que me dizia para pedir que uma delas me acompanhasse, mas ignorei. Me despedi, prometendo mandar mensagem assim que chegasse em casa e segui meu caminho. A rua estava deserta. O silêncio era tão denso que eu conseguia ouvir meus próprios passos ecoando no asfalto. O céu estava cinza, carregado de nuvens, e o vento soprava frio, como um aviso de que algo ruim estava por vir. Coloquei meus fones de ouvido, tentando afastar aquela sensação ruim, e apressei o passo. Foi então que eu o ouvi, passos atrás de mim. No começo achei que era coincidência, talvez fosse só alguém indo para casa como eu. Mas à medida que eu andava, percebi que os passos estavam sincronizados com os meus. Eu parava e eles paravam. Eu acelerava e eles aceleravam. Meu coração começou a bater mais rápido, uma adrenalina fria correndo pelas minhas veias. Eu olhei para trás. Ele estava lá. Um homem de jaqueta escura e boné, caminhando na minha direção. Ele não parecia ter pressa, mas seus olhos eram diferentes de tudo que eu já tinha visto. Não havia humanidade ali. Era como se ele estivesse me medindo, calculando cada movimento, como um predador observando sua presa. Naquele momento, senti o mundo girar. Minhas pernas estavam trêmulas, mas meu instinto gritava: faça alguma coisa. Tentei pegar o celular na mochila, mas minhas mãos estavam tão nervosas que o aparelho caiu no chão. Quando me abaixei para pegá-lo, ouvi os passos se aproximarem ainda mais. Foi então que algo dentro de mim tomou o controle. Olhei ao redor, procurando desesperadamente uma saída. Foi quando vi um portão entreaberto, de uma casa com aparência velha, como se ninguém morasse ali há anos.
Sem pensar, entrei e fechei o portão atrás de mim, fingindo que era minha casa. Eu estava tremendo, mas fiz o possível para parecer confiante. Coloquei a mochila no ombro e comecei a procurar as chaves no bolso. Pelo canto do olho, vi o homem parar na calçada, me encarando. Seu olhar era penetrante, quase como se pudesse ver através da minha mentira. Ele ficou ali por alguns segundos. Os segundos pareceram uma eternidade. O silêncio era tão opressor que eu podia ouvir o som da minha respiração acelerada. Finalmente, ele deu meia volta e desapareceu na esquina. Eu fiquei paralisada, sem conseguir me mexer por um longo tempo. Quando minhas pernas finalmente obedeceram, corri o mais rápido que pude até minha casa. Quando cheguei, minha mãe estava na cozinha, mexendo nas panelas. Meu pai estava na sala assistindo TV. Era como se o mundo deles estivesse intacto, enquanto o meu havia virado de cabeça para baixo. No jantar, não consegui esconder o que tinha acontecido. Minha mãe percebeu na hora que algo estava errado e me obrigou a contar. Quando terminei o relato, ela estava pálida e meu pai tinha o rosto fechado, os punhos cerrados sobre a mesa. Eles ligaram para a polícia. Naquela mesma noite, descobri que aquele homem era o Perseguidor, o nome que todos na cidade sussurravam com medo. A polícia já estava investigando há semanas, mas ainda não tinha pistas suficientes para pegá-lo. Nos dias seguintes, a cidade entrou em alerta máximo. Viaturas começaram a patrulhar as ruas com mais frequência e meus pais decidiram que eu nunca mais andaria sozinha. Mas foi só uma semana depois que a notícia chegou. Ele havia sido preso. O homem foi encontrado em um barracão abandonado no bairro Novo. Lá, a polícia encontrou objetos pessoais de outras vítimas, mapas com trajetos marcados e até mesmo cordas e fitas adesivas que ele provavelmente usava. Ele confessou parte dos crimes, mas nunca explicou por que fazia aquilo. Saber que ele estava atrás das grades trouxe alívio, mas também um peso. À noite, quando deitava para dormir, a imagem dos olhos dele ainda aparecia na minha mente. Mesmo depois de tudo, eu sabia que aquilo poderia ter terminado de forma muito diferente. Sempre que penso naquele dia, não consigo evitar uma sensação de gratidão. Não foi sorte, eu sei disso. Foi Deus. Ele estava comigo naquele momento, guiando meus passos, me dando coragem para agir. Naquela noite, antes de dormir, me ajoelhei ao lado da cama e agradeci. Agradeci por estar viva, por ter escapado, por ter minha família e minhas amigas. Agradeci por ter tido a chance de continuar. Desde então, nunca mais subestimei o valor de uma oração, porque naquele dia eu tive um encontro direto com o mal e sobrevivi para contar a história. Atravessar aquela ponte sempre foi um hábito para mim. Era o caminho mais curto entre meu trabalho e minha casa. Uma estrutura de madeira antiga e desgastada, sustentada por colunas enferrujadas que mergulhavam nas águas turvas do rio abaixo. Apesar da aparência decadente, ela ainda resistia ao tempo. Alguns diziam que sua resistência era um mistério por si só, mas para mim, nada ali parecia fora do comum. Meu carro havia quebrado semanas antes e a oficina não conseguiu as peças para o conserto a tempo. Enquanto esperava, não tive alternativa a não ser fazer o trajeto a pé todas as noites. Era um incômodo, mas nada além disso. Os moradores evitavam passar por lá depois do anoitecer, alegando que algo sombrio espreitava na escuridão. Para mim, tudo não passava de superstição barata. Mas naquela noite, aprendi que algumas histórias existem porque precisam ser contadas. Era tarde e a lua cheia pintava a ponte com tons prateados. Eu caminhava com pressa, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, tentando me proteger do frio. Quando cheguei ao meio da ponte, senti um arrepio subir pela espinha. O vento cortante parou de repente e um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Como se o mundo tivesse sido sugado para um vácuo. Foi então que ouvi,
No início, parecia apenas o eco dos meus próprios passos. Depois, os sons se transformaram em murmúrios indecifráveis, como se vozes estivessem sussurrando bem próximas ao meu ouvido. Franzi a testa e me virei, esperando ver algum brincalhão se escondendo entre as sombras. Nada. Apenas o rio negro abaixo e o vazio ao meu redor. Continuei andando, o coração batendo mais rápido. Os sussurros não pararam, pelo contrário, tornaram-se mais nítidos. Palavras se formavam no meio do ruído, pronunciando meu nome. Meu nome. Um calafrio percorreu minha pele. Meu corpo inteiro parecia reagir àquele chamado, como se algo dentro de mim reconhecesse aquela voz. Mas eu não a reconhecia. Nunca tinha ouvido nada parecido. Tentei ignorar, apressando o passo, mas um movimento na minha visão periférica me fez parar. No reflexo turvo da água abaixo, vi algo que me fez prender a respiração. Ali, entre os reflexos distorcidos da ponte, uma figura se destacava. Não tinha forma definida, apenas uma sombra densa, uma ausência de luz que contrastava com a luminosidade da lua. Apesar de sua falta de contornos, eu sabia que me observava. Dei um passo para trás instintivamente. Quando olhei para a ponte de novo, esperando ver quem estava ali, não havia ninguém. Mas os sussurros aumentaram, transformando-se em uma cacofonia de vozes suplicantes e ameaçadoras ao mesmo tempo. Um peso invisível se abateu sobre meus ombros. O ar ficou denso, sufocante. Meu corpo não obedecia mais. Minhas pernas fraquejaram. Senti um impulso avassalador de me inclinar sobre a mureta da ponte, de ceder à atração do vazio abaixo. As vozes estavam dentro da minha cabeça agora, sedutoras, insistentes. Venha, junte-se a nós. Está na hora. Lutei contra o torpor que tomava conta de mim. Cravei os dedos na madeira úmida do corrimão e me forcei a recuar, a me afastar da beirada. Minha mente gritava que eu precisava sair dali, mas meu corpo hesitava, como se parte de mim já estivesse do outro lado. Com um esforço sobre-humano, dei um passo para trás, depois outro. As vozes se tornaram gritos distorcidos, furiosos com minha recusa. Uma rajada de vento gelado explodiu sobre mim, arrancando meu fôlego. E então, de repente, tudo cessou. O silêncio voltou, pesado, como se nada tivesse acontecido. Tremendo, corri o resto do caminho sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, tranquei a porta, sentei no chão e tentei recuperar o fôlego. Passei a noite em claro, cada sombra na parede me parecendo uma ameaça, cada ruído parecendo um eco daquelas vozes. Nos dias seguintes, evitei a ponte. Mesmo quando meu carro voltou da oficina, fiz questão de dirigir por um caminho mais longo. Quando surgiu a oportunidade de mudar de cidade por conta do trabalho, aceitei sem hesitar. Não foi apenas uma mudança de vida, mas uma fuga. Os meses passaram. E minha nova rotina trouxe uma sensação de normalidade que por muito tempo pensei que nunca mais sentiria. Nenhuma voz me chamou. Nenhum reflexo distorcido me observou. As noites voltaram a ser tranquilas e os dias comuns. A ponte ficou para trás, enterrada na memória, reduzida a um fragmento de um passado distante. Mas às vezes, em momentos de distração, me pego refletindo sobre aquela noite. As vozes que ouvi, os murmúrios que me chamavam pelo nome, tudo aquilo aconteceu por um motivo. Aquela ponte sempre carregou um peso sombrio, uma fama de tragédias e desaparecimentos. Quantos antes de mim haviam sentido aquele chamado? Quantos haviam cedido? Engulo em seco e afasto esses pensamentos. Minha vida seguiu em frente e aquela noite ficou no passado. Mas no fundo, sei que há perguntas que nunca saberei.